Você está demitido, pegue suas coisas e suma. Foi isso que meu chefe gritou na frente de todos na reunião. A sala inteira caiu na risada. Mas sabe o que eu fiz? Guardei um documento no bolso e sorri. No dia seguinte ele estava de joelhos implorando pelo emprego dele. E olha, não foi qualquer documento não. Era a escritura de compra da empresa inteira que ele acabara de me demitir. Isso mesmo. Eu tinha comprado a empresa dele em segredo e aquele idiota não fazia a menor ideia de que estava humilhando o novo dono. Mas calma, deixa eu voltar um pouco para você entender como eu cheguei nesse ponto. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e trabalhei 7 anos da minha vida nessa empresa de tecnologia. 7 anos aguentando humilhação, desrespeito e um chefe que parecia ter prazer em destruir a autoestima dos funcionários. O nome dele era Marcelo. Um cara de 40 e poucos anos que herdou a empresa do pai e sempre tratou todo mundo como se fôssemos lixo. Ele adorava gritar, xingar e humilhar as pessoas em público. E comigo, cara, ele tinha uma implicância especial. Eu era o gerente de projetos. Fazia meu trabalho direitinho, sempre entregava tudo no prazo, minha equipe me respeitava. Mas para o Marcelo, nada do que eu fazia era bom o suficiente. Toda reunião era a mesma coisa. Ele me interrompia, me chamava de incompetente, dizia que eu era burro. Uma vez ele rasgou meu relatório na minha frente e jogou no lixo. Outra vez me chamou de fracassado porque um cliente atrasou um pagamento, sendo que isso não tinha nada a ver comigo. Eu engolia tudo porque precisava do emprego. Tinha contas para pagar, família para sustentar. Mas sabe aquela história de que a gota d'água transborda o copo? Pois é, a minha gota d'água veio numa terça-feira de manhã, 3 meses atrás. Marcelo convocou uma reunião geral. Todo mundo da empresa estava lá. Umas 50 pessoas no auditório. Eu achei que era só mais uma reunião chata de metas e resultados. Sentei lá no meio, nem imaginava o que estava por vir. Marcelo começou falando sobre a necessidade de cortar custos, de ter apenas pessoas comprometidas na equipe. Até aí, normal. Aí do nada ele olhou para mim e disse: "Rafael, levanta aí." Eu levantei sem entender nada. E foi aí que ele soltou: "Você está demitido. Pegue suas coisas e suma da minha empresa. Não quero ver sua cara incompetente aqui nunca mais." A sala ficou em silêncio por uns 2 segundos. E então, cara, começaram a rir. Não era uma risada nervosa, não. Era gente literalmente caindo na gargalhada. O Marcelo tinha seus puxa-sacos, e eles adoravam quando ele humilhava alguém. Eu fiquei ali, parado, todo mundo olhando, rindo. Senti meu rosto esquentar, minhas mãos tremendo. Mas aí veio uma sensação estranha, uma calma, porque naquele exato momento eu lembrei de uma coisa que mudaria tudo. 3 semanas antes, eu tinha recebido uma ligação. Era de um advogado chamado Dr. Fernando. Ele disse que representava os antigos sócios da empresa, as pessoas que tinham vendido a participação deles para o pai do Marcelo anos atrás. O advogado me contou algo interessante. A empresa estava passando por dificuldades financeiras. O Marcelo tinha feito investimentos ruins, perdido clientes importantes. E agora os credores estavam apertando. A empresa ia ser vendida com ou sem o consentimento dele. E sabe por que o advogado me ligou? Porque eu tinha uma reputação no mercado. Eu era conhecido por salvar projetos difíceis, por ter bons relacionamentos com clientes. Ele me ofereceu a chance de comprar a empresa. Eu quase caí da cadeira quando ouvi o preço. Era muito dinheiro, não vou mentir. Mas era menos do que eu imaginava. A empresa valia muito mais, mas como estava em dificuldades, o preço tinha caído. E eu tinha uma grana guardada. Herança da minha avó, investimentos que fiz ao longo dos anos. Passei 2 semanas pensando, será que eu devia fazer isso? Comprar a empresa do meu próprio chefe? Parecia loucura, mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Eu conhecia a empresa por dentro, sabia exatamente o que estava errado e como consertar. Marquei reuniões secretas com o advogado. A gente se encontrava em cafés longe do escritório. Depois do expediente, eu analisei todos os documentos, os contratos, as dívidas, os ativos. Conversei com minha esposa, com meu contador.
Era arriscado, mas era possível. No dia 23 de julho, uma segunda-feira, eu assinei os papéis. A empresa era minha, oficialmente, mas tinha um detalhe no contrato. A transferência só seria pública depois de 72 horas, ou seja, na quinta-feira daquela mesma semana. Durante esses 3 dias, eu continuei trabalhando normalmente. Marcelo não sabia de nada. Ninguém sabia. Eu ia para o escritório, fazia minhas tarefas, aguentava as humilhações dele como sempre. Mas por dentro, eu estava contando as horas. E então veio aquela terça-feira, a reunião, a demissão pública, as risadas. E quando eu estava ali, parado, sendo humilhado, eu coloquei a mão no bolso e senti o papel. Era uma cópia da escritura de compra que eu sempre carregava comigo. Eu sorri, não pude evitar. Ali estava o Marcelo, todo-poderoso, achando que estava me destruindo. E ele não fazia ideia de que em 48 horas ele seria meu funcionário. A ironia era deliciosa demais. Ele viu meu sorriso e ficou ainda mais irritado. O que você está sorrindo, seu idiota? Acha engraçado ser demitido? Eu só balancei a cabeça e disse: não, senhor Marcelo, não acho engraçado, não. Só estou pensando em como as coisas mudam rápido. Ele franziu a testa, confuso com minha resposta, mas não deu bola. Mandou eu sair imediatamente, pegar minha caixa de coisas e nunca mais voltar. Eu fiz exatamente isso. Arrumei meus pertences, despedi de alguns colegas que eram meus amigos de verdade. Saí daquele prédio sabendo que seria a última vez como funcionário. Fui para casa, passei o resto do dia com minha família, minha esposa me abraçou e disse: amor, amanhã vai ser interessante. A gente riu junto. Ela sabia de tudo, me apoiou desde o início. Na quarta-feira, o advogado me ligou. Rafael, a notificação foi enviada. O Marcelo recebeu os documentos há 1 hora. Ele sabe que a empresa foi vendida e ele sabe quem é o novo dono. Meu coração acelerou. E aí, como ele reagiu? O advogado deu uma risada. Ele ligou aqui desesperado. Gritou, xingou, disse que ia processar todo mundo. Depois começou a chorar. Literal, chorou no telefone. Disse que a empresa era tudo para ele, que era a herança do pai. Eu quase senti pena. Quase. Mas aí eu lembrei de todas as vezes que ele me humilhou. Todas as noites que eu cheguei em casa, me sentindo um lixo por causa dele. Todos os funcionários que eu vi chorando no banheiro depois de levar uma bronca injusta dele. A pena passou rápido. Na quinta-feira de manhã, às 9 horas, eu estava na porta da empresa. Minha empresa agora. Entrei pelo saguão, cumprimentei a recepcionista. Ela me olhou confusa. Rafael, o que você está fazendo aqui? Você não foi demitido? Eu sorri. Fui sim, mas agora eu voltei, como dono. A notícia já tinha se espalhado. Todo mundo sabia que a empresa tinha sido vendida, mas ninguém sabia exatamente para quem. Quando eu subi para o andar da diretoria, os olhares eram de puro choque. Algumas pessoas começaram a bater palmas, outras ficaram em silêncio. Adicionar anúncio. Fui direto para a sala do Marcelo. A porta estava fechada. Bati 3 vezes. Ouvi um entre-rouco do outro lado. Abri a porta e entrei. Ele estava sentado atrás da mesa, com os olhos vermelhos. Tinha chorado. Era óbvio. Quando ele me viu, a expressão dele foi de puro ódio. Foi você que fez isso. Você me traiu, seu verme. Como você teve coragem? Eu sentei na cadeira em frente a ele, bem calmo. Traição? Marcelo, eu só comprei uma empresa que estava à venda. Ele bateu com a mão na mesa. Você sabia que era minha empresa. Você trabalhou aqui por anos e agora vem me roubar tudo. Eu balancei a cabeça. Não roubei nada. Paguei o preço justo. E se você quer saber a verdade, a única razão dessa empresa estar à venda é porque você a destruiu. Ele ficou vermelho de raiva, mas eu continuei. Você perdeu os melhores clientes porque tratava todo mundo mal. Você afastou funcionários talentosos porque era um chefe horrível. Você fez investimentos idiotas sem consultar ninguém e agora está pagando o preço. Marcelo levantou da cadeira. Sua voz estava trêmula. O que você vai fazer agora? Me demitir também? Me humilhar como eu te humilhei?
É isso que você quer? Vingança? Eu respirei fundo, olhei bem nos olhos dele e disse a verdade. Não, Marcelo, eu não sou você. Eu não tenho prazer em destruir as pessoas, mas você precisa entender uma coisa. Você não é mais o chefe. Você não manda mais em nada aqui. A partir de agora, você trabalha para mim. Se eu deixar... Ele caiu na cadeira de novo. Parecia que tinha levado um soco no estômago. Por favor, Rafael, eu preciso desse emprego. Essa empresa é tudo que eu tenho. Eu vou mudar, eu juro. Vou ser melhor. Só não me tira daqui. Aquele momento foi surreal. O homem que tinha me demitido 2 dias atrás, na frente de todo mundo, que tinha rido da minha cara, agora estava implorando. Literalmente implorando para continuar trabalhando. Na empresa que era dele. Eu poderia ter sido cruel, poderia ter jogado na cara dele tudo que ele me fez, poderia ter gritado, humilhado, demitido ele ali mesmo. Seria justo, não seria? Mas sabe de uma coisa? Eu percebi que não queria ser esse tipo de pessoa. Então eu fiz uma proposta. Marcelo, você vai ficar, mas não como diretor. Você vai ser rebaixado para gerente de operações. Com um salário justo, mas muito menor do que você ganhava, e você vai responder diretamente para mim. Se aceitar, a gente segue. Ele engoliu seco, ficou uns 30 segundos em silêncio e então assentiu com a cabeça. Eu aceito. Obrigado por me dar essa chance. Eu levantei da cadeira. Não me agradeça ainda. Você vai ter que provar que merece. E a primeira coisa que você vai fazer é pedir desculpas. Desculpas? Ele perguntou confuso. Isso mesmo, você vai reunir todos os funcionários e vai pedir desculpas públicas para cada pessoa que você humilhou, começando por mim, e vai ser sincero. Se eu sentir que é falso, você está fora. 1 hora depois, estávamos todos no auditório de novo, o mesmo lugar onde eu tinha sido demitido, só que agora as coisas eram diferentes. Eu estava na frente, no lugar onde o Marcelo costumava ficar, e ele estava ao meu lado, cabisbaixo. Comecei falando. Pessoal, como vocês já devem saber, eu sou o novo dono da empresa. Eu sei que isso é uma surpresa para muitos, mas eu prometo que as coisas vão mudar por aqui. Vamos criar um ambiente de respeito, onde todo mundo é valorizado. Então olhei para o Marcelo. Ele vai ficar conosco, mas em uma posição diferente. E antes de começarmos esse novo capítulo, ele tem algo a dizer para vocês. Marcelo, pode falar. Ele pegou o microfone com a mão tremendo. Eu quero pedir desculpas, a voz dele saiu baixa, para todos vocês, pelo jeito que eu tratei vocês durante todos esses anos. Eu fui arrogante, cruel e injusto. Machuquei pessoas, destruí a confiança, criei um ambiente tóxico, e eu sinto muito. A sala estava em silêncio absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair no chão, especialmente para você, Rafael. Ele me olhou com lágrimas nos olhos. O jeito que eu te tratei foi desumano. Você não merecia nada daquilo, e eu espero que um dia você possa me perdoar. Eu assenti, não disse nada, ainda não estava pronto para perdoar. Talvez um dia, talvez nunca, mas pelo menos agora ele tinha reconhecido o erro dele, e isso já era alguma coisa. As pessoas começaram a aplaudir devagar. Não era uma ovação, era um reconhecimento. Nos meses seguintes, a empresa mudou completamente. Eu implementei novas políticas, contratei pessoas competentes, recuperei clientes antigos. O ambiente ficou mais leve, mais produtivo. As pessoas voltaram a sorrir, a ter orgulho de trabalhar ali. E o Marcelo, ele cumpriu a palavra dele. Trabalhou duro, seguiu as regras, tratou todo mundo com respeito. Não foi fácil para ele. Eu via que doía o orgulho, mas ele estava aprendendo. Pela primeira vez na vida, estava aprendendo humildade. Hoje, 1 ano depois, a empresa está melhor do que nunca. Dobramos o faturamento, contratamos mais 50 pessoas, ganhamos prêmios do setor. E tudo isso porque mudamos a cultura, porque paramos de humilhar e começamos a valorizar. Eu aprendi uma lição importante com tudo isso. Vingança poderia ter sido doce. Eu poderia ter destruído o Marcelo, jogado ele na rua, feito ele sentir exatamente o que eu senti. Mas no final, construir algo melhor foi muito mais gratificante do que destruir.
Então, se você está passando por algo parecido, se tem alguém te humilhando, te diminuindo, te fazendo sentir pequeno, lembra de uma coisa: a melhor vingança não é se rebaixar ao nível da pessoa, é se erguer tão alto que ela não consiga mais te alcançar.